Amém? Todos acharam? Em 2005, Steve Jobs, fundador da Apple, fez um discurso na formatura dos seus alunos na universidade. E ele usou a frase que se tornou viral. Qual a frase dele? Seu tempo é limitado. Então, não desperdice vivendo a vida de outra pessoa. Seu tempo é limitado. Então, não desperdice vivendo a vida de outra pessoa. Essa mensagem de Jobs tocou o coração de várias pessoas, de várias gerações. Incentivou milhares a buscarem autenticidade, coragem para sonhar, a liberdade para pensarem a partir de si mesmos. É uma fala, irmãos, que ecoa a valorização moderna. A valorização moderna do autoconhecimento, da autorrealização e da inteligência como caminhos para o sentido da vida. Mas Eclesiastes, então, vem com como uma voz no deserto. Correlete diria, sim, o tempo é limitado. Mas saber disso, por si só, não resolve nada. Ter o entendimento que o tempo é limitado não resolve nada debaixo do sol. Você pode descobrir quem é você, seguir seu coração, acumular títulos e conquistar grandes realizações. E ainda assim, no final de tudo, viver uma vida com a existência vazia. Steve Jobs, ainda que sem saber, diagnosticou para todo mundo que o ouvia uma angústia real. O tempo passa e a vida pode escorrer pelas mãos. Quando ele está afirmando o seu tempo é limitado, ele está dizendo, ele está dando o diagnóstico. O tempo passa e a vida se escorre pelas mãos. Eclesiastes, então, nos leva mais fundo do que essa ideia. Mostra que nem o saber, nem o sucesso, nem a criatividade conseguem nos dar aquilo que o nosso coração mais anseia. Encontrar sentido eterno nas coisas passageiras debaixo do sol. Leamos então o texto de Eclesiastes, capítulo 1, do verso 12 até o verso 18. Diz assim o texto sagrado: Eu, o pregador, venho sendo o rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadão trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para que nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é astúcia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Oremos ao Senhor mais uma vez. Pai bendito, nós queremos pedir ao Teu Espírito Santo auxílio para o entendimento do sermão de hoje. Por mais filosófico e profundo que seja, nós queremos clareza da Tua parte sobre aquilo que pode ser aplicado às nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, para que nós saiamos daqui cheios do Teu Espírito Santo e com expectativa sobre aquilo que nós precisamos mudar em nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nos versículos iniciais do capítulo 1 de Eclesiastes, do verso 1 até o verso 11, o autor se apresenta para a gente como o filho de Davi, rei de Jerusalém, e lança então o tema de toda a obra para a gente. Qual é o tema? Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. A partir desse ponto, então, ele descreve a realidade repetitiva, cíclica e aparentemente absurda da criação. O sol nasce e se põe, os rios correm para o mar, mas nunca se enchem, e não há novidade debaixo do sol.
Esses versos que introduzem o capítulo 1 é a tensão que percorre por todo o livro de Eclesiastes. A tentativa humana de encontrar sentido em um mundo que foi afetado pela queda, onde tudo parece correr para lugar nenhum. E eu acho que aqui é onde que está o cerne de toda a questão. Encontrar sentido da vida em um mundo caído. Encontrar sentido da vida em um mundo que está empoeirado pela queda. Nós iremos perceber que, por mais que as coisas se repitam, que os ciclos venham todos os dias fazendo a mesma coisa, tudo parece correr para lugar nenhum. A partir do verso 12, que é a nossa perícope, do verso 12 até o verso 18, o autor agora passa a falar na primeira pessoa. Se você percebeu no texto, ele está assumindo um tom autobiográfico, mas também um tom experimental. Ele narra a sua jornada de busca por sabedoria e também de busca por entendimento, como um rei que teve acesso ilimitado a todas as coisas que foram possíveis. Corelete, Salomão, testou, examinou e avaliou tudo aquilo que se fazia debaixo do sol. Mas ao contrário do que muitos esperavam, sua conclusão é amarga. O ser humano, mesmo quando nobre e profundo, vive como quem corre atrás do vento. O ser humano, mesmo que nobre, vive como quem corre atrás do vento. Ele está afirmando, em outras palavras, que esse mundo está torcido, que o que falta não pode ser contado, e que todo o conhecimento que podemos ter só traz dor e angústia. É nessa perspectiva, dessa perícope, que salta a seguinte verdade: somente em Deus o saber encontra sentido. Somente em Deus o saber encontra sentido. Por que o saber humano não pode nos satisfazer plenamente? Por que o saber por saber não pode nos preencher ou nos satisfazer completamente? O ser humano não pode se satisfazer plenamente, porque, em primeiro lugar, o saber é limitado pela criação caída. Em primeiro lugar, o saber é limitado pela criação caída. A ideia aqui é que toda a sabedoria foi afetada pela queda. Tudo aquilo que nós conhecemos, ou tudo aquilo que nós tentamos entender debaixo do sol, a parte de Deus, é contado como uma sabedoria totalmente limitada. Antes de entendermos e vermos essa ideia aplicada diretamente no texto, vejamos como Corelete se apresenta no verso 1 mais uma vez. Verso 12, perdão. Ele diz: eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Na versão NVI diz: eu fui, né? Eu fui rei de Israel em Jerusalém. Essa introdução, irmãos, ela não é apenas um dado biográfico. Ele está expressando para a gente aqui autoridade e experiência. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Eu tenho autoridade e propriedade para dizer para vocês tudo aquilo que eu estou dizendo. Eu não somente tenho propriedade para dizer tudo isso, como eu também tenho experiência para dizer para vocês tudo aquilo que eu provei debaixo do sol. Se algum homem podia desvendar os mistérios nesse tópico de sabedoria, seria alguém como esse famoso sábio. Quem está falando é alguém que, enquanto reina, está experimentando toda a vida debaixo do sol. E que todo exercício do seu mandato de reinado, ele usa tudo que possui e tudo que tem ao seu alcance para trazer para a gente reflexões e conclusões de como viver a vida debaixo do sol. É isso que ele se proporá a fazer. Depois de ter se apresentado no verso 12, no verso 13, ele agora vai trazer para a gente o motivo da sua investigação. Ele diz: apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir.
O rei pregador estava fazendo as perguntas fundamentais sobre tudo aquilo que se passava debaixo do céu. Ele queria descobrir o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Qual o motivo de viver? Por que estamos aqui? Qual o objetivo final de estarmos aqui? Por isso, ele aplica o coração a esquadrinhar. A ideia, quando ele diz que coloca o coração a esquadrinhar, a investigar, é como se ele fosse na raiz. Ele está esquadrinhando, ele está indo na raiz do problema, trazendo as suas raízes para fora, para expor, para tornar visível aos olhos. Apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar qual o sentido da vida debaixo do sol. É uma investigação aguçada. Essa é a ideia. Quando Salomão se tornou rei, Deus lhe ofereceu uma oportunidade única. Ele poderia pedir o que quisesse ao Senhor. Tudo que ele pedisse. Tudo que ele quisesse. Salomão não pede fama. Salomão não pede dinheiro. Salomão não pede estabilidade financeira. Salomão não lhe pede uma penca de filhos. O que Salomão pede ao Senhor? De maneira muito inteligente, Salomão pede ao Senhor sabedoria. E é justamente se utilizando da sabedoria que o Senhor lhe deu, que ele está fazendo experimentos daquilo que se passa debaixo do sol. Salomão não está usando a sua sabedoria para um benefício próprio, mas para entender qual o sentido da vida debaixo do sol. Apesar de ter ganho sabedoria e inteligência, Salomão precisava se dedicar e se aprofundar no conhecimento. E foi isso que ele fez. Isso é interessante. Alguém que já recebeu sabedoria de Deus está aqui se aprofundando no conhecimento, em ter mais conhecimento. As palavras esquadrinhar e informar indicam justamente a seriedade de seus esforços. Ele queria compreender a vida, e não apenas parte da vida, mas ele queria entender a vida como um todo. Por isso a sua busca ela era tanto extensa, como também a sua busca por sentido da vida era intensa. Era investigar tudo e sobre tudo. Ele estava colocando o seu coração nisso. Ele queria saber o máximo possível sobre todas as coisas. E o que ele percebe? Ele percebe que todo o trabalho é enfadonho. Ele traz a expressão, que fardo pesado. Que fardo pesado. A expressão pode ser traduzida por negócio infeliz. Que negócio infeliz. Todo o trabalho investigativo de Kohelet se resumiu a um negócio infeliz. Isso aponta mais uma vez para a vida após queda, onde o homem não teria prazer no seu trabalho e tudo aqui teria tons mais escuros. O que Salomão está dizendo em primeiro lugar é que a sabedoria sem Deus é um fardo, porque nada se explica corretamente. E isso fica muito claro para a gente no próximo verso. A sabedoria sem Deus é um fardo. Isso é pesado, porque é o entendimento à parte de Deus. E o entendimento de sabedoria à parte de Deus é frustrante, é cansativo, é como fardo aos homens. Aqui ele registra no verso 14 o resultado da sua investigação. Verso 14. Eles atentei para todas as obras que se fazem debaixo do céu, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento. A sua investigação está aqui em atos e obras dos humanos. Antes ele vinha enfatizando que tudo era vaidade, trazendo a ideia de que tudo se escorre pelas mãos, tudo é como um sopro, tudo é como neblina, aparece de repente e vai embora. Mas ele está trazendo aqui o resultado da sua investigação, dizendo para a gente que além de tudo, ser vaidade é como correr atrás do vento. Quem busca por sabedoria a parte de Deus, quem busca tentar compreender a vida a parte de Deus, vive como quem corre atrás do vento. Por mais sabedoria que tenha, o que o mestre está dizendo é, a sabedoria por si só é fraca, não dura,
não completa, não explica tudo o que se passa nessa vida. E a sua conclusão é como correr atrás do vento. A ideia dele é que a vida escapa, corre, ela foge do controle, até mesmo dos mais sábios. E é por isso que Correleto chama a sabedoria de fardo pesado. E há então a segunda razão para isso no verso 15, quando ele utiliza um provérbio para concluir a sua primeira fala, dizendo: aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Um comentarista diz que a sabedoria é fraca, não só porque não consegue controlar a vida, mas também porque não consegue consertar a vida. Toda essa sabedoria, a parte de Deus é fraca, não porque não se consegue controlar a vida, mas porque debaixo do céu, somente a sabedoria não consegue consertar a vida. É a ideia de que por mais sábio que você seja, você não consegue consertar aquilo que foi afetado pela queda. Debaixo do sol, algumas coisas simplesmente não podem ser endireitadas. Por mais sábias que as pessoas se tornem, a sensação sempre é que tem alguma coisa faltando. A sensação é que sempre aquilo não se endireita como deveria. Eu acho que tanto eu como você já tivemos ou passamos pela sensação de experimentar isso debaixo do sol. Porque na verdade tudo se repete. Há uma percepção de que tudo continua do mesmo jeito. De que com a nossa própria sabedoria nós não conseguimos consertar aquilo que está quebrado. Aquilo que foi afetado pela queda. Aquilo que está torto em nossas vidas. Até tentamos ajustar, mas percebemos que nunca há conserto definitivo. Usamos o que sabemos e nos aventuramos em tentar aplicar formas, métodos e filosofias, mas no final chegamos à conclusão de que o que é torto não se pode endireitar e aquilo que nos falta não se pode calcular. É a ideia de que nada faz sentido quando tentamos mudar as coisas desse mundo apenas com a nossa sabedoria, a parte da sabedoria de Deus. É o achismo intelectual para guiar a vida ao próprio modo. É a autoindependência. Nada faz sentido. Quem vive por meio da própria sabedoria, a parte de Deus, vive como quem corre atrás do vento. Nunca consegue pegar. E ele sempre escapa pelas mãos. Se usarmos apenas a sabedoria para tentar consertar o que está quebrado, todos nós não chegaremos a lugar nenhum. Se aplicarmos nessa vida a teoria daquilo que sabemos, perceberemos que juntos estamos correndo em uma grande procissão atrás do vento. E essa corrida é uma tentativa cansada, enfadonha, e um trabalho inútil, como diz Salomão. Esse texto, irmãos, está confrontando diretamente a tendência natural do ser humano em confiar na sua própria inteligência para resolver os conflitos da queda nesse mundo quebrado. Para resolver suas questões sem se importar para um fato que é extremamente importante. Tudo o que sabemos é limitado, porque foi afetado pela queda. Esse texto confronta a idolatria do conhecimento. Daqueles que anseiam e vivem o tempo todo apenas para conhecer, para se tornarem mais sábios. Mas, mais uma vez, utilizam a sabedoria à parte de Deus. Se acham mais sábios que o Senhor e, por assim dizer, tomam suas próprias decisões, sem sequer consultar aquele que nos deu a sua sabedoria revelada. Confiar na sabedoria humana como fonte última de verdade é pecado. Confiar na palavra última daquilo que você fala e do que brada no seu coração é pecado. Porque Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração
e não te estribes no teu próprio entendimento. Nós precisamos entender, irmãos, que não dá para tentar entender o mundo sem revelação das Escrituras, e sem aquilo que Deus nos deixou para entendermos como vivermos nesse mundo. Não dá para tentar consertar a nossa vida, a nossa volta apenas com o que temos. Nós já vimos que viver uma vida autônoma, pela nossa própria sabedoria, pelo nosso próprio achismo, por aquilo que achamos que é certo, dá errado. Adão e Eva ilustram a busca autônoma por sabedoria em Gênesis capítulo 3. Crendo que poderiam ser como Deus, querendo ter conhecimento do bem e do mal, qual o resultado? Vaidade e maldição. Salomão, mesmo sendo o homem mais sábio da terra, termina sua vida em desvio, mostrando que a sabedoria sem temor do Senhor é insuficiente. Não adianta dedicarmos e nos debruçarmos a toda a sabedoria do mundo, se não tememos ao Senhor. O homem mais sábio do mundo se torna inútil se a sua sabedoria está parte do temor ao Senhor, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Nós temos que fazer o mesmo que Salomão fez. Um comentarista escreveu dizendo o seguinte: diferente de Salomão, eu não sou rei. Mas será que eu não tenho e não devo orar como um? É claro que todos nós deveríamos orar como um rei, pedindo ao nosso Deus por sabedoria. Salomão pediu sabedoria não porque queria ser famoso. Salomão pediu sabedoria não para ter mais riqueza. Salomão pediu sabedoria não para construir o seu império, mas Salomão pediu sabedoria para governar bem o povo de Deus. Ele queria glorificar ao Senhor por meio daquilo que o Senhor lhe daria. É esse o motivo do qual ele pede sabedoria ao Senhor. A pergunta que eu faço a todos nós é: você quer ser sábio debaixo do sol? Quer começar a fazer boas escolhas na sua vida? Deseja liderar bem o seu lar? Gostaria de alcançar lugares altos para nestes lugares servir ao Senhor? Ore por sabedoria nessa noite. Reconhecendo o seu tamanho e reconhecendo a sua limitação diante daquele que sabe todas as coisas. E certamente, assim como diz a Epístola de Tiago, Deus nos dará livremente e de boa vontade. Diante de um mundo torto, o saber humano se curva. Mas em Cristo Jesus nós somos conduzidos não ao desespero, mas ao descanso de confiar em quem tudo sabe e governa. Por isso, nessa noite, em vez de correr atrás do vento, juntos, vamos correr em direção ao nosso Salvador. Ele sabe o que é melhor para a gente. E certamente tem nos conduzido com sabedoria e bondade. Porque o saber humano não pode nos satisfazer plenamente. Porque, em primeiro lugar, o saber humano é limitado pela criação caída. E, em segundo lugar, porque o saber sem Deus termina em frustração. Nos versículos 16 a 18, o pregador descreve sua busca continuada por sentido. Quando a sua primeira tentativa terminou em fracasso, ele teve então uma conversa íntima com a sua alma. Um diálogo eterno consigo mesmo, para mostrar o que ele havia descoberto desde então. Veja comigo o que diz o verso 16. Disse comigo mesmo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Vejam que essa expressão de Salomão é uma conversa consigo mesmo. Disse comigo. Nós iremos ver isso no capítulo 2, no próximo sermão. Quando ele conversa consigo mesmo e entra no seu laboratório e começa a fazer os seus experimentos sobre aquilo que se passa debaixo do céu.
Mas aqui, conversando consigo mesmo, ele diz: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos que antes de mim existiram em Jerusalém. E sobre si ele está dizendo: com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e de todo o conhecimento. E tudo isso era verdade. E novamente Salomão está nos dizendo o quanto ele tem propriedade para nos ensinar sobre como viver a vida debaixo do céu e encontrar sentido nela a partir daquilo que está acima do sol. Quem já havia adquirido mais sabedoria ou conhecimento do que o rei mais sábio de Israel? O que ele está dizendo aqui então não eram palavras vazias, mas uma afirmação de um fato bíblico. Salomão era o homem mais sábio que já viveu, e ele havia levado a sua vida mais longe possível, que fez dele todo esse perfeito estudo de caso. Se Salomão era incapaz de descobrir o sentido da vida, então ninguém era capaz de encontrar o sentido da vida. Quando ele diz: o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento, essa expressão larga experiência sugere justamente uma jornada não apenas intelectual, mas uma jornada experimental, como aquele que experimentou bem as coisas debaixo do sol. Em outras palavras, ninguém mais do que eu teria propriedade para falar dessas coisas. É certo que Salomão dedicou o seu estudo em certo momento à sabedoria, a entender o que se passa na mente de um sábio, quando ele mesmo é este sábio. Mas como ele entenderia a loucura deste mundo? Verso 17. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é astúcia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Salomão não somente diz para a gente que a sabedoria sem Deus é um enfado, é cansativa, é limitada, é sem sentido, como ele também quer experimentar a astúcia, a loucura. E a ideia de experimentar aqui a loucura não é a loucura da mente, mas é a imoralidade dos homens em desobediência a Deus. Ele quer conhecer a estrutura do universo, mas ele também quer conhecer o caos que reina no universo. Como diz o comentarista, é um mergulho na complexidade moral do mundo. Em outras palavras, Correleto estava usando a expressão loucura e astúcia como normalmente são usadas no Antigo Testamento, para se referir à tola loucura de viver em desobediência a Deus. A ideia era que Salomão não estava tentando entender se alguém perdesse a mente, o que isso aconteceria. Ele estava antes tentando entender a diferença entre o certo e entre aquilo o que era errado. Ele conclui: e vinha saber que isto também é correr atrás do vento. À luz de tudo aquilo que ele viveu e que ele experimentou, a sua conclusão é a mesma. Tudo é vã. Tanto a sabedoria como a loucura. Tanto o certo como o errado. Tudo é vã. Ayrton comenta que a sabedoria que não leva ao temor a Deus, leva ao vazio. Então, mais uma vez, o pregador cita para a gente mais um provérbio, para autenticar aquilo que ele está falando. Veja comigo o que diz no verso 18. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta tristeza. O hebraico para enfado aqui sugere irritação mental, agitação de espírito, aflição de espírito, como dizem outras versões. Porque na muita sabedoria há muita irritação mental. É a ideia de quanto mais sabemos, mais ficamos irritados. Quanto mais conhecemos, mais isso nos tira a paciência.
Imagine de toda a corrupção, para você ter um exemplo. Imagine toda a corrupção que a gente fica sabendo dia após dia. O último agora, o roubo dos velhinhos, dos aposentados. Absurdo. É um absurdo. O quanto que isso nos deixa irritado. Essa é a ideia. Porque onde há muita sabedoria, onde há muito conhecimento, há muito enfado. E quem aumenta ciência, aumenta tristeza. A ciência aqui refere-se justamente ao conhecimento reflexivo. O efeito desse saber, da reflexão, do entendimento reflexivo, traz a perspectiva melancólica. Aumenta a tristeza. Quanto mais eu reflito sobre a vida, mais eu fico melancólico. Eu fico mais triste. Michael Fox aponta que isso contradiz a visão convencional de que a sabedoria sempre conduz à bem-aventurança. Nesse caso, a sabedoria leva ao lamento. O pregador que escreveu Eclesiastes também queria ser uma boa pessoa. Procurou entender tanto a sabedoria quanto a loucura. Quando todos nós paramos e contemplamos a vida de Salomão, é difícil não chegar à conclusão de que ele estudou a loucura a fundo demais. Ele estudou o que era errado a fundo demais. Ele estudou o que era imoral a fundo demais. E por que nós podemos afirmar isso? Parte do pano de fundo de Eclesiastes é em 1 Reis, capítulo 11. Você pode ler em casa depois. Em que o rei Salomão caiu tragicamente na loucura do pecado. Ele se casou com muitas mulheres e também adorou a muitos ídolos. Ao longo desse processo, o homem que possuía tanta sabedoria aprendeu mais sobre a loucura do que jamais deveria aprender. Experimentou mais do que deveria experimentar e desobedeceu a Deus, desagradou a Deus. Qual o resultado da sua busca? Qual o resultado de ter mais de 1000 mulheres no seu harém para lhe satisfazer, do qual ele chama no capítulo 2 de a delícia dos homens? Qual o resultado? Nós poderíamos olhar para Salomão e dizer: Salomão, valeu a pena o experimento quanto à loucura? Salomão, valeu a pena querer experimentar aquilo que é imoral? Aquilo que diretamente desobedece a Deus? Veja você, mais de 1000 mulheres que o levaram à perdição e a adoração a vários ídolos. O resultado dessa busca, como ele mesmo disse, vinha saber que também isto é correr atrás do vento. É correr atrás daquilo que aparece e de repente some. Aquilo que escorrega pelas mãos. Talvez esse seja você experimentando o lado errado, o lado insano, imoral da vida, para saber o que é que tem do lado de lá. Talvez seja você vivendo na loucura do pecado, em desobediência direta ao Deus Santíssimo, sem perceber o quanto isso é vaidade, o quanto isso traz aflição de espírito, tristeza. Conhecer o que está do lado de lá, ter ciência, refletir sobre o que se passa do lado de lá, traz aflição de espírito, melancolia, tristeza profunda. Não vale a pena. Não se esqueçam que todos aqueles que quiseram viver nesse experimento se frustraram. Porque o saber sem Deus só traz frustração e aflição de espírito. Não só compare sabedoria e loucura. Escolhamos então juntos a sabedoria e nós evitaremos juntos o sofrimento.
Escolha a desobediência e você encherá a sua vida de sofrimento, de frieza e de distância. Talvez lá na frente você reflita e chegue à conclusão: tudo o que fiz foi como correr atrás do vento. Tudo o que fiz só me distanciou do Criador. Mas perceba o tanto de tempo que você perdeu distante daquele que poderia nos aprimorar em santidade, nos trazer para perto. Não vale a pena esse experimento. Não vale a pena estar do outro lado. Se assumirmos uma perspectiva secular, se tentarmos entender o mundo sob os nossos termos e não sob os termos de Deus, nós nunca passaremos de Eclesiastes capítulo 1. Não dá para entender a loucura do mundo sem ser pela ótica do conhecimento de Deus. Porque tudo se explica por meio daquilo que foi revelado. O pregador falou sobre enfado, que é uma irritação, a frustração da alma que chega a beirar a raiva. Esse enfado chega a beirar a raiva. Ele diz que esse enfado, em vez de ajudar a entender a vida, mais conhecimento, na verdade, traz opressão. Como diz o comentarista, a aquisição de sabedoria leva o homem a descobrir muitas coisas perturbadoras que podem impedir fortemente sua paz de espírito. Estude então toda a filosofia, pesquise todas as religiões, faça todos os cursos de aprimoramento pessoal, e ainda assim você acabará em frustração e opressão. A razão humana só pode nos levar até certo ponto, e é por isso que Deus diz que não devemos nos gloriar na nossa própria sabedoria, mas apenas no conhecimento que temos acerca dele. Ele fala: não se glorie o sábio na sua sabedoria. O que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. No Novo Testamento, Deus vai ainda mais longe e diz: destruirei a sabedoria de todos os sábios. Eclesiastes é uma das fontes que demonstram como Deus destrói todas as pretensões humanas, mostrando-nos quão vazio é todo o nosso conhecimento sem Ele. Tudo aquilo que tentamos fazer a parte de Deus só nos trará frustração. Toda tentativa de conhecimento longe de Deus, de curiosidades, só nos levará à frustração. Mas o mundo está gritando alto para a gente: saber é suficiente para vencer a ignorância e a dor. Mas a Escritura hoje está respondendo para a gente: saber sem Deus é frustração e tristeza. Não sei se você já teve a oportunidade de conversar com grandes homens intelectuais, homens seculares, que têm PhD, doutorado e tantas outras coisas. Ligeiramente, em uma conversa de mesa, tomando um café, eles vão explicar o grande vazio que os persegue. Recentemente, o humorista Whindersson Nunes pediu para se ausentar dos palcos. Por que ele precisou se ausentar dos palcos? Porque, segundo ele, existia um vazio e ele precisava de tratamento. Aquele que fazia muitos rirem, e tantos que o procuravam para satisfazer o vazio do seu coração, estava com um buraco no seu coração bradando, por algo que só seria preenchido com o eterno. A cultura celebra os especialistas e doutores, mas o Evangelho de Cristo Jesus exalta os humildes que tremem diante da palavra do Senhor. A frustração com o saber revela uma alma sedenta por Deus. E nessa noite, em vez de desanimar, somos convidados a olhar para aquele que é a verdade em pessoa. Em Cristo, o saber encontra propósito, o coração encontra repouso,
e a vida encontra plenitude. Conhecer a Cristo é mais do que saber. Conhecer a Cristo é viver a eternidade aqui. E somente dessa maneira conseguiremos entender as coisas desse mundo caído. Conseguiremos a compreensão, o saber, a ciência, a reflexão, sem tanta melancolia. Steve Jobs disse: seu tempo é limitado. Então não desperdice vivendo a vida de outra pessoa. Enquanto a sua frase está incentivando uma autonomia e ousadia na busca de conhecimento, Salomão revela então um dilema profundo. Quanto mais se sabe, mais se sofre. Quanto mais se reflete, mais há melancolia. Eclesiastes 1, do 12 ao 18, mostra que o saber isolado de Deus torna-se um fardo. Uma consciência ampliada da vaidade do mundo caído. É a ideia de que a criação está distorcida e nenhuma mente humana, por mais brilhante que seja, é capaz de endireitar tudo aquilo que está torto neste mundo caído. Salomão chegou ao limite da razão e da inteligência. Ao chegar lá, ele encontrou frustração e lamento. Mas a Escritura nos aponta para um rei maior que Salomão, Jesus Cristo. Ele não apenas falou sabedoria, ele é a própria sabedoria encarnada. Se Salomão desvendou o mundo e encontrou vazio, Cristo desceu do céu com um sentido eterno para todos os seus filhos. Na cruz ele assumiu toda a vaidade e em sua ressurreição inaugurou um novo mundo, onde o saber é redimido. Cristo é o único que conhece a realidade do mundo e ao mesmo tempo tem poder de restaurá-lo. Ele é o fim da nossa busca, a resposta viva para nossas perguntas mais profundas da alma. Portanto, somente em Deus e plenamente em Cristo, o saber encontra sentido. Nele, nossas buscas fragmentadas se transformam em adoração. Nele, o saber deixa de ser um fim em si mesmo e se torna um caminho para glorificar a Deus. Nós não precisamos saber de tudo dessa vida. Nós precisamos conhecer aquele que sabe todas as coisas nessa vida e pode nos conduzir tudo isso juntamente com Ele. Que hoje seu coração se renda ao Cristo vivo e sua mente descanse na sabedoria que vem do alto, perfeita, pacífica e eterna. Nosso tempo é limitado, por isso desperdicemos nosso tempo vivendo a vida de outra pessoa assim. Vivamos Cristo em nós, aqui e agora. Feche os olhos, curve sua cabeça e orem ao Senhor em resposta àquele que vocês acabaram de ouvir.